Boa tarde, professores. Meu nome é Clóvis Fernandes Pires Júnior e vou apresentar o meu trabalho de curso em Gestão Pública realizado no Polo de Alexandria. Em primeiro lugar, eu queria agradecer às professoras Thaís, a coordenadora Elaine e a nossa professora orientadora Renata. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela generosidade e pela paciência de vocês. O tema do meu trabalho de curso é a implementação dos programas de integridade, compliance e governança corporativa nas empresas estatais como ferramenta para a melhoria da gestão pública. Inicialmente, é interessante contextualizar que desde meados de 2005, portanto há mais ou menos 15 anos atrás, o Brasil tem presenciado diversos escândalos que envolvem agentes públicos e desvios de recursos públicos para fins particulares. Começou tudo no chamado Mensalão, em meados de 2005, e de uns anos para cá, a operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, famosa Operação Lava Jato, né? As empresas estatais nessa linha, elas, por estarem sempre contratando com particulares, sejam através de processos licitatórios ou então através de prestação de serviço, dispensa de licitação, ou até mesmo inexigibilidade, né? A gente tem visto sempre as empresas estatais, as empresas públicas e até a sociedade de economia mista envolvendo com particular, com empresas particulares, com vistas a atingir seus objetivos, né? Em muitas situações são objetivos sociais, em outras situações são objetivos sociais, mas também comerciais. Em razão disso, é que tem se verificado no Brasil muitos atos de desvio, atos de corrupção, atos relacionados a falhas de condutas, né, de agentes públicos, sejam eles servidores, sejam políticos. Pois bem, o objetivo desse meu trabalho de curso é tentar identificar como a evolução legislativa que se observou nos últimos 5 anos tem ajudado a melhorar a gestão dessas empresas estatais, dessas empresas públicas principalmente, né? Nós tivemos uma evolução legislativa muito importante no Brasil, que começou primeiramente a dar maior transparência a todos os atos que sejam de interesse público, compras, contratações, contratação com terceiros, demissão de servidores, compras de imóveis, investimentos, enfim. No âmbito federal, e teve até consequências em âmbito estadual e municipal também, tudo se iniciou com a Lei de Acesso à Informação, né, que veio a fomentar aí essa questão de dar mais transparência aos negócios realizados pelos entes públicos, né? Ok. A partir disso, nós tivemos a Lei Anticorrupção, logo depois, e, mais recentemente, o Estatuto das Empresas Estatais, né? Que é a base aí do nosso estudo, né? Muito bem. Essa evolução legislativa, ela ajudou bastante
para que essas entidades elas pudessem ter uma base legal para começar a implementar programas de integridade em toda a sua estrutura corporativa, né? Segundo Vanessa Manzi, o termo compliance, que é objeto desse meu trabalho de curso, ele é o ato de cumprir, ele vem do inglês to comply, e é o ato de cumprir, de estar em conformidade, de executar regimentos internos e externos, né? Já o termo governança corporativa, que remete, na verdade, ao século XX e foi forjado na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele tem relação direta com o poder de controle e direção dessas, obviamente que no primeiro momento foi muito aplicado para as empresas privadas, né? E posteriormente trouxe, né, esses conceitos aí de governança corporativa para os órgãos públicos como um todo. Aqui nós estamos abordando apenas as empresas estatais, né? Mas o que se observa hoje em dia é um movimento bastante crescente de se implementar isso até na administração direta, né? O que tem que ser avaliado aí bem é que o custo e a complexidade da implantação desses programas num ambiente que é bastante permeado por decisões políticas é algo que não é tão simples assim, né? Muito bem. Eu utilizei como método para esse trabalho de curso uma extensa pesquisa bibliográfica, principalmente como estou falando de empresas públicas federais da União, o órgão responsável em âmbito federal por fomentar as questões relativas à implementação dos programas de integridade nas empresas públicas é a Controladoria Geral da União, com apoio do TCU, né? Tinha-se definido um cronograma até junho do ano passado para que essa implementação fosse realizada, mas ele não conseguiu ser cumprido, como eu disse anteriormente, dadas as complexidades naturais que são inerentes a esses órgãos, né? Ok. Como eu havia dito também, tudo se iniciou nessa questão de dar maior força, fazer um acompanhamento mais direto, mais preciso nessas empresas públicas, foi em decorrência dos escândalos da Lava Jato, que demonstrou naquela ocasião um envolvimento que não tinha bases éticas, principalmente entre a Petrobras e a empresa Odebrecht, né? Além de outras empresas também. Mas essa empresa, a Petrobras e a Odebrecht foram as que ficaram mais em foco aí nessa questão. Muito bem. Para que se implemente programas de integridade nas empresas públicas, a Controladoria Geral da União, ela definiu, através de um ato normativo interno, de que é interessante que essas empresas façam a implementação desses programas em 5 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de desenvolvimento no ambiente de gestão. Isso precisa partir necessariamente da alta gestão da empresa, para posteriormente descendo para os níveis hierárquicos inferiores. Depois tem que ter uma análise periódica desses riscos, a segunda dimensão. A terceira dimensão, e talvez seja a mais importante, é uma dimensão que envolve estratégia de implantação dessas políticas, né, e de processos. A quarta dimensão, ela diz respeito
a comunicação interna e ao treinamento, como isso deve ser feito. E a quinta e última dimensão, o monitoramento das ações desenvolvidas, né? Então, assim, é muito relevante de que se tenha primeiro o envolvimento da alta administração, né, da entidade, e posteriormente de todas as pessoas que com essa entidade fazem negócios, ou que pessoas que trabalham nessas entidades, que participam efetivamente das atividades dessas entidades, né? Ocorre que, se não tiver todas essas condutas bem descritas e bem de conhecimento público, além de ações de treinamento, você não consegue mitigar riscos, né? Nós temos um risco muito grande hoje nessas empresas públicas de interferências políticas, né? Que é, por enquanto, inerente à nossa composição política atual, e riscos discricionários, porque muitos agentes públicos que trabalham nas empresas públicas, eles têm um certo poder discricionário em muitas situações, né? Principalmente nas questões relativas à contratação com particulares. Por isso que você tem um programa de integridade, um programa de compliance bem estruturado e bem definido, você consegue mitigar bastante esses riscos. Um estudo de caso que eu consegui levantar foi da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que em 2016 começou a implantar um programa de integridade interna, né? Realmente, o objetivo, no caso dos Correios, que foi escrito, divulgado para toda a empresa, o objetivo era o fortalecimento dos valores éticos e da gestão como um todo, né? Principalmente nas questões que envolvem controles internos. Com isso, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ela conseguiu diversos benefícios. Foram feitas 5 dimensões de implantação desse programa de integridade, e o objetivo, conforme dito, era o de evitar qualquer tipo de ato lesivo contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que inclusive foi a empresa que iniciou, né, esteve envolvida no escândalo do Mensalão em meados de 2005. Portanto, isso, no caso da empresa de Correios, o programa de integridade ele foi implementado a partir de 2016, nas 5 dimensões: desenvolvimento de um ambiente de gestão propício, análise periódica dos riscos, estratégia de implantação das políticas e procedimentos, treinamento de todos os servidores. Foi obrigatório que cada servidor fizesse um treinamento nas códigos de éticas da empresa. Foram escritos vários manuais, né? Isso foi bastante disseminado dentro daquela organização. E por último, o monitoramento, que é realizado periodicamente, com fortalecimento dos órgãos de correição, né, e dos órgãos de controle interno e auditoria. Portanto, ficou demonstrado nesse meu trabalho de curso que em alguns casos se conseguiu atingir o objetivo principal, que era o de mitigar riscos, o de evitar fraudes, evitar desvios, evitar atos lesivos ao patrimônio público. Em outros casos, contudo, não foi possível. A CGU ela tentou, ou está tentando ainda, a implementação em mais ou menos 350 órgãos federais. Mas, devido à complexidade e ao custo dessas ações, é que ela não conseguiu ainda fazer na totalidade, e até por ser também muito recente, a implementação em todos esses órgãos.
com exceção dos Correios, que, conforme eu disse, foi possível fazer. É isso, muito obrigado e bom dia.